Olá, pessoal! Voltando aqui para falar sobre pontuação, nós tínhamos visto esse caso, né, que era que tinha um probleminha aqui, e eu tinha comentado que a gente não pode separar o sujeito do verbo por meio de vírgula. Então, voltando a falar sobre essa questão, eu coloquei aqui para vocês a regra básica da pontuação, que é não se separam sujeito do verbo nem verbo do complemento. Então, independente da extensão do sujeito ou da extensão do complemento, essas estruturas não podem ser separadas. Então, aqui eu coloquei o exemplo: a empresa demitiu mais de 100 funcionários. Então, aqui a empresa, o sujeito, demitiu o verbo, mais de 100 funcionários é o complemento do verbo. Então, aqui eu não posso usar vírgula, nem aqui. Quando que eu vou usar vírgula, então? Apenas quando eu inserir algo no meio dessa estrutura, como é o caso aqui da expressão na semana passada. Então, lembrando que essa expressão na semana passada, ela poderia aparecer aqui no final da frase. A empresa demitiu mais de 100 funcionários na semana passada, sem a necessidade de vírgula, porque essa circunstância de tempo estaria no seu lugar, que seria a última posição. No caso de você colocar no começo da frase ou no meio da frase, isso vai exigir que eu marque com a vírgula, porque essa expressão ela vai estar deslocada. Então, se eu colocasse no começo da frase, por exemplo, na semana passada, vírgula, a empresa demitiu mais de 100 funcionários. Então, eu teria que separar essa expressão por vírgula. Como ela aparece aqui no meio do sujeito e do verbo, para marcar que essa expressão ela está aqui no meio, eu tenho que colocar vírgula antes e depois, como uma espécie de parênteses, em que eu tenho que abrir e fechar parênteses para indicar que a expressão está fora do seu lugar convencional, digamos assim. Então, aqui essa expressão está separada. Se eu colocasse só vírgula nessa aqui, não colocasse aqui, iria dar a ideia de que eu estou separando o sujeito, e como vimos, eu não posso separar o sujeito do seu verbo. Então, por isso, a vírgula aqui, ela está marcando o que essa expressão se deslocou. No caso aqui da segunda frase, né, no caso da terceira frase, a mesma coisa. Então, ó, a empresa demitiu, eu tenho sujeito e verbo, e eu tenho no meio uma expressão que também está deslocada, que é devido à crise. Então, o complemento tá lá, ó, mais de 100 funcionários. Como esse devido à crise apareceu aqui no meio deslocado, a mesma coisa, vírgula antes e vírgula depois, né, marcando esse deslocamento. Então, no caso daquela frase que nós tínhamos visto, qual que era o problema? Eu estava separando o sujeito do verbo, não posso? O que eu tinha que fazer então? A empresa repossui, eu iria marcar com vírgula a expressão que indica, no caso aqui, lugar. Então, a empresa repossui, vírgula, no estado do Espírito Santo, vírgula, né? Então, eu marco esse deslocamento, sujeito, verbo, complemento, e essa expressão que está deslocada, por isso, vírgula antes e depois. E eu trouxe aqui dois casos só para a gente pensar, que é a respeito da vírgula, né? Então, as duas frases, elas têm a mesma estrutura básica, porém com uma diferença em relação à vírgula. E uma vírgula faz toda a diferença de sentido nessas frases. Então, a primeira, ó, Jorge, vírgula, o assaltante, vírgula, levou nossas joias. E nessa eu tenho Jorge, o assaltante levou nossas joias. Qual que é a diferença desses dois casos? Então, eu até coloquei aqui já para ficar mais fácil e vocês terem aí registrado, né? Não ter que ficar fazendo anotação. Mas, de qualquer forma, o que eu tenho? Jorge levou nossas joias. Essa é a oração. Sujeito, verbo,
complemento. A expressão assaltante, que está aqui separada por vírgula, é um aposto explicativo, ou seja, é uma expressão que explica quem é Jorge. Então, Jorge, né, como se alguém dissesse, qual Jorge? O assaltante. Né? Então, essa expressão, ela está explicando, por isso, ela deve vir separada por vírgula. Então, a oração, aqui eu teria quem... O Jorge é o assaltante e ele é que levou as nossas joias. No segundo caso, eu tenho uma estrutura diferente. Ó, Jorge, vírgula, o assaltante levou nossas joias. O sujeito, nesse caso, é o assaltante. O assaltante levou nossas joias. Essa é a oração. Esse Jorge que está separado por vírgula é o vocativo. O que isso significa? É a expressão que eu uso para chamar alguém. Então, eu estou dizendo, Jorge, o assaltante levou nossas joias. Eu estou dizendo para o Jorge que o assaltante levou nossas joias. O Jorge não é o assaltante, né? Eu só estou informando para ele. E é importante a gente pensar que nesse caso do vocativo, em qualquer e-mail que eu vou mandar, uma mensagem, né? Seja ela profissional ou mesmo pessoal, esse vocativo deve ser separado por vírgula. Então, se eu digo, por exemplo, prezado senhor diretor, vírgula, é o senhor João da Silva, vírgula, encaminho meu e-mail para meu currículo para apreciação, por exemplo. Então, esse vocativo ele deve vir sempre separado por vírgula. Então, se eu digo prezados alunos, vírgula, e por aí vai. E um outro caso que eu queria ressaltar também é que um outro caso aqui em que a vírgula faz total diferença em relação ao sentido. Então, essas duas frases aparentemente são iguais, né, mas elas têm um sentido diferente. Então, por exemplo, ali, ó, os homens que valorizam, aliás, os homens que não valorizam as mulheres merecem punição. Então, uma oração ali sem vírgula. E a outra, os homens que não valorizam as mulheres merecem punição. Nesse caso, eu já até coloquei também a classificação, mas o que é importante a gente pensar, que essa expressão que está sublinhada, ela é uma oração adjetiva, ou seja, ela funciona como um adjetivo, ela está caracterizando o substantivo aqui, homens, né? Então, as duas são orações subordinadas adjetivas, que têm a função de qualificar. No caso, qual que é a diferença de não ter vírgula e de ter vírgula? Esta aqui que não tem vírgula, ela é uma oração restritiva. O que isso quer dizer? Que os homens que não valorizam as mulheres merecem punição, ou seja, apenas os que não valorizam as mulheres merecem punição. Eu estou restringindo. Então, quando não tiver vírgula, ela está restringindo apenas aquelas que. Quando tiver vírgula, eu estou generalizando, é como se eu estivesse trazendo uma informação extra. Porque a oração principal é: os homens merecem punição. Eu estou dizendo todos os homens merecem punição. E aí eu tenho que não valorizam as mulheres. Ou seja, todos os homens merecem punição, porque todos os homens não valorizam as mulheres. Então, quando houver vírgula, eu estou generalizando. Quando não tiver vírgula, eu estou restringindo. Tomem muito cuidado, porque essa é uma questão bem vista por alguns concursos, aparece com uma certa frequência e gera uma confusão, porque muita gente tende a pensar que o contrário, né? Então, lembrem sempre, sem vírgula, restringindo, com vírgula, generalizando. Tudo bem? Então, a gente volta logo para falar de outras questões. Até mais!